Olá, boa noite. A ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação promoveu o Colóquio Internacional de Ouvidorias de Comunicação Pública, reunindo ouvidores de 5 países. O objetivo do encontro foi trocar experiências sobre a mediação que fazem as ouvidorias entre os cidadãos e os produtores de conteúdo para o fortalecimento da cidadania. Nesta edição, trazemos para você um compacto das discussões que foram empreendidas nos 2 dias do encontro. O Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação, já está no ar. O Colóquio Internacional de Ouvidorias de Comunicação Pública foi realizado em parceria com a Ouvidoria Geral da União. O tema do encontro foi a prática do direito do cidadão à informação e à comunicação. O Ouvidor-Geral da União abriu o evento, que reuniu quase 100 pessoas nos dias 24 e 25 de junho no Espaço Cultural da EBC em Brasília. José Eduardo Romão destacou a relevância do encontro para a afirmação da comunicação como um direito do cidadão e, referindo-se às manifestações ocorridas em todo o país, disse que o momento era oportuno para reflexões. Para ele, é preciso qualificar o diálogo com os cidadãos e evitar o poder devastador das respostas incorretas e a truculência na afirmação do Estado. Se as pessoas se dirigem, ou se manifestam, reclamam as ouvidorias, no mínimo o fazem na expectativa de uma acolhida sensível, de uma escuta humanizada, de uma atenção dedicada aos seus problemas. Portanto, o tipo de resposta produzido, o tipo de tratamento conferido é determinante na relação não só da ouvidoria com o público, mas do público com o Estado que deve representá-lo. A ouvidora da EBC, Regina Lima, destacou o fato de serem poucas as ouvidorias de comunicação no país e considerou o Colóquio Internacional de Ouvidorias um passo importante para o reconhecimento da comunicação pública como uma conquista da cidadania. A gente está precisando cada vez mais dialogar mais com esses ouvidores, conhecer o que cada um está fazendo e, quem sabe, nos apropriarmos dessas ações para ações cotidianas das ouvidorias. O presidente da EBC, Nelson Breve, reafirmou o papel da ouvidoria como um importante instrumento de aprimoramento da qualidade do serviço prestado pelos veículos públicos. Eu vou ler um trecho da nossa lei que diz que é ao ouvidor a quem compete exercer a crítica interna da programação por ela produzida ou veiculada, no nosso caso a EBC, com respeito à observância dos princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública, bem como examinar e opinar sobre as queixas e reclamações de telespectadores e radioouvintes referentes à programação. Então, portanto, cabe à ouvidoria, até pela nossa própria lei, para fazer aquilo que nenhuma lei faz por si só. A Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição da República, escrita, ela não age por si só. É preciso alguém que zele por ela, que fiscalize e que, no dia a dia, faça valer os seus princípios e objetivos, né, dando respostas à cidadania quando procurado. Então, é para isso que nós temos as ouvidorias, para exercer agora o dever de ouvir. No primeiro dia do encontro, as palestras foram proferidas pelos defensores públicos da Argentina, do México e do Canadá. Vamos acompanhar. A defensora pública da Argentina, Cíntia Ottaviano, foi a primeira palestrante do colóquio e falou sobre a criação da Lei de Serviço Audiovisual, instituída no país em 2003. Cíntia relatou o longo percurso para a aprovação da lei, desde o fim da ditadura argentina em 1983. Para ela, a Lei de Serviço Audiovisual, que instituiu o sistema de comunicação pública, significa a quebra de um paradigma autoritário e mercantilista, a que se restringia a comunicação na Argentina.
Lo cierto es que este nuevo encuadre político conceptual nos ubica, como les decía, en la perspectiva de los derechos humanos, de manera que estamos hablando que la comunicación es un derecho, es el derecho humano inalienable que tenemos todos por el hecho de ser personas, es este derecho de doble vía en el que tenemos la posibilidad de dar y de recibir información, de poder investigar, pero también de poder difundir esa información en una esfera que sin duda es individual, porque es este derecho que tenemos cada uno de nosotros, pero también una esfera colectiva que se completa cuando alguien tiene algo para decir. Los demás tenemos derecho a escuchar aquello que tiene alguien para decir. A segunda palestrante do dia foi a ouvidora da Rádio Educação México, Beatriz Soares. Ela destacou que o direito dos cidadãos à informação tem que ser precedido da responsabilidade por uma informação de qualidade, um compromisso que deve envolver a todos os atores do processo. Porque de esa reforma constitucional se desprenden una serie de derechos ciudadanos nuevos, en donde las defensorías de las audiencias vamos a tener que tener mucho cuidado y mucho proceso de capacitación y formación de los ciudadanos, porque un derecho en la Constitución e incluso en las leyes se queda solo como letra plasmada en blanco y negro. Si no se ejerce, es como cualquier músculo. Si no lo movemos, se deteriora. Beatriz também alertou para a necessidade de se regulamentar a nova Lei dos Meios recentemente outorgada na Constituição mexicana, para que ela possa ter validade. Pero ya es un derecho de cada uno de los ciudadanos que tendremos que empezar a aprender a exigir. No Canadá, a palavra ombudsman é o equivalente à ouvidoria. A jornalista Esther Kim é a ombudsman da emissora pública Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Esther falou sobre os limites e desafios do trabalho de mediação entre o público e as emissoras. Para todo o Canadá, segundo país do mundo em área total, existem apenas 4 ombudsman, o que para ela é um grande prejuízo ao trabalho. I can suggest a remedy to a complaint, but I can't enforce it. I do make an annual report, now going to be twice a year because of our new license, to the board of directors. And in that, I can make suggestions or raise concerns which news management is obliged to respond to. A CBC foi criada em 1986, com a missão de proteger a identidade canadense, reduzindo a influência da cultura norte-americana no país. Sobre a autonomia da ouvidoria, ela afirmou que, apesar de ter independência de atuação, sempre ocorre algum tipo de pressão por parte do governo. Mas a recente renovação da concessão pelo órgão de controle canadense é, na opinião dela, um aval à atuação da ouvidoria. The fact that the programmers have the final say about what to do about individual reviews is something of a challenge. It's a question of managing public expectations and the respect between us. No próximo bloco, as experiências dos ouvidores da Espanha e da Colômbia. Em instantes, a gente volta já. No segundo dia do encontro, compartilhamos as experiências dos ouvidores da Andaluzia, região sul da Colômbia e da Espanha. Vamos ver. Paola Vargas é diretora do Comitê Ouvidor do Telespectador da Teleantioquia, na Colômbia. A emissora é uma entidade pública e foi o primeiro canal regional do país. Criada em 1985, a Teleantioquia não tem um único ouvidor, mas um comitê defensor composto por 5 profissionais de diversas áreas de atuação, para representar as demandas de diferentes setores da sociedade. É obrigatório que todos os canais de televisão em Colômbia tenham um defensor del televidente, cualquiera sea su figura, una sola persona, 2 personas o en nuestro caso un comité. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. A Defensoria da Teleantioquia tem um programa de 5 minutos de produção que vai ao ar de segunda a sexta-feira em vários horários. Aos sábados, o programa tem 30 minutos e é exibido em 2 horários. Por uma televisão para saberte ver.
Patrício Gutierrez del Álamo é ouvidor da RTVA, Rádio e Televisão de Andaluzia, que é uma agência pública empresarial controlada pelo governo regional. Andaluzia é a segunda maior comunidade autônoma espanhola. Com quase 8,5 milhões de habitantes, Andaluzia tornou-se uma comunidade autônoma em 1982 e, em 1985, ganhou seu primeiro ouvidor, chamado Defensor Público. Patrício contou que em seu país o defensor não pode tomar diretamente as medidas de correção daquilo que o público reclama, mas pode encaminhar as críticas ao Conselho de Administração das emissoras. A RTVA tem 3 emissoras de televisão e 4 de rádio. O defensor público da RTVA tem espaço reservado quinzenalmente no programa de maior audiência das emissoras e presta contas ao público em entrevistas mediada pela apresentadora. A grande maioria das demandas recebidas pela ouvidoria é composta de reclamações, embora também recebam sugestões, elogios e pedidos de informação. Patrício Gutierrez considera que as ouvidorias são como caixas de ressonância da cidadania. No próximo bloco, a participação da plateia no debate sobre as ouvidorias públicas. É rapidinho, a gente volta já. A ouvidoria é o canal de transmissão das massas, da população, dos ouvintes, dos espectadores, dos telespectadores, dos ouvintes de rádio, principalmente nas grandes distâncias desse país imenso que é o Brasil, que é o caso da Amazônia, por exemplo, que transmite para nós e com isso nós podemos estar sempre avaliando e reavaliando. Porque um dos problemas, a meu ver, do país, culturalmente, jornalisticamente falando, é essa excesso de centralização só no eixo central Rio e São Paulo. E a ouvidoria capta, sim, o país todo. Eu penso que agora é preciso criar novos canais e ouvir aqueles que não escrevem por e-mail, ouvir aqueles que não mandam mensagem para a televisão, talvez em visita em loco. Nos anos anteriores já começou a ter reuniões de audiência pública em diferentes estados da União. Mas eu acho que tem que ir mais ao Nordeste, mais ao Centro-Oeste, mais ao Norte, tem que ir mais à favela, tem que ir mais aos lugares que estão produzindo coisas diferentes, para um contato mais direto. O contato de e-mail, o contato ainda de comunicação na TV e rádio é de um Brasil pequeno que se comunica pouco. A grande população brasileira ainda está no seu dia a dia que não diz nada para a gente, então a gente precisa ouvir essa grande maioria. A participação da plateia no debate sobre as ouvidorias públicas. A gente tem uma tradição no Brasil e em outros países de uma radiodifusão tradicional que não representa a sociedade civil muitas vezes. E a sociedade tem essa necessidade de se ver representada nos veículos. E o meio público está aí para isso, né, para ouvir a sociedade. Então, a ouvidoria numa TV pública fortalece muito esse sistema de participação. Como estimular, provocar o brasileiro, que é o verdadeiro dono das emissoras públicas, a se apropriarem não só das emissoras, mas das ouvidorias, que são os canais de diálogo e de comunicação pública, de diálogo público. Bom, e finalmente, o que fazer para que as emissoras de rádio e TV públicas, ou ditas públicas, desse país enorme e diverso, e cheio de territórios desempoderados e empobrecidos e isolados, como fazer que as emissoras que estão ali no Brasil invisível, que elas possam ter suas ouvidorias e possam servir efetivamente, essas ouvidorias, como canais de diálogo, canais para a expressão de um público, para a expressão de uma cidadania muda. O último painel do Colóquio Internacional de Ouvidorias de Comunicação Pública discutiu a opinião como um direito humano e o papel das ouvidorias no atual cenário tecnológico. A ouvidora-geral da EBC fechou o colóquio com uma palestra sobre o direito à opinião como parte fundamental do direito à comunicação e à informação. Para Regina Lima, a comunicação, mesmo em via de mão dupla, só produz efeitos de cidadania se o cidadão, recebendo informação de qualidade, puder exercer o direito à opinião crítica.
Para a ouvidora, esse é o principal ponto de convergência entre os objetivos da EBC e os da ouvidoria: a contribuição para a formação crítica do cidadão e o estímulo ao exercício da opinião. Nós acreditamos, sinceramente, que só na opinião, na garantia desse acesso à opinião, é que a comunicação, que a gente tanto fala como direito humano, ela pode efetivamente se transformar nesse pretendido exercício de cidadania. Ao final, Regina Lima citou um texto do filósofo russo Mikhail Bakhtin, pensador que se dedicou à pesquisa da linguagem para ressaltar que somente da pluralidade de vozes poderemos chegar de forma democrática a consensos sociais. E frisou que é desta forma que se dá o trabalho em equipe na ouvidoria. Nenhum discurso existe em si mesmo fora das relações de interdependência que vinculam a outras vozes. Essa fala, essa apresentação, portanto, não foge à regra, já que faz parte das múltiplas intertextualidades em que diferentes vozes comparecem de forma implícita e explícita. Por isso, gostaria de encerrar essa programação, essa fala, apresentando essas diferentes vozes que dialogam dentro da ouvidoria para desenvolver o trabalho que nós temos procurado desenvolver. A ouvidoria acredita que refletir sobre a relação do cidadão com os produtores de conteúdo das emissoras públicas fortalece a cidadania e a democracia. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite e obrigada pela audiência.